Muitos compromissos agendados, prazos para cumprir, inúmeras tarefas para fazer, mas a concentração não colabora. O tempo passa e a distração só aumenta. Isso já aconteceu com você? E quando aconteceu, em algum momento você já se perguntou: será que eu tenho TDAH? Pois bem, o nosso bate-papo de hoje é sobre desatenção. Acompanhe aqui comigo. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Thalita Fernandes, psicóloga, e hoje vou conversar um pouco com vocês sobre desatenção, que é uma queixa cada vez mais comum na nossa sociedade e que leva muitas pessoas a buscar ajuda profissional. De uma forma muito resumida, a desatenção é a redução da nossa capacidade atencional, da nossa capacidade de ficar concentrado, de focar em uma tarefa por um período de tempo específico. E eu considero muito importante a gente conversar um pouco sobre isso, porque desatenção pode acontecer conosco em diferentes contextos que não somente o do TDAH. É muito comum a gente já linkar rapidamente desatenção pode ser uma questão de TDAH. E a gente precisa cada vez mais diferenciar isso e saber outras causas que podem contribuir para a gente ficar muito mais distraído, com muito mais dificuldade no dia a dia. Então vou trazer algumas para você. A primeira delas que eu quero colocar aqui é a questão do sono. O nosso sono, quando ele não é suficiente, quando a gente dorme ou dorme pouco, ou ele não foi aquele sono reparador, ele tem interferência direta no nosso processo atencional. Quem nunca teve uma noite mal dormida e no dia seguinte fazer qualquer tipo de tarefa, a gente fica muito mais distraído, nosso raciocínio mais lento. Então ele já é algo que a gente precisa ficar atento aí quando tem uma queixa de muita distração. Outro ponto muito importante que também pode levar a essa queixa, as alterações hormonais. Tem vários aspectos do nosso corpo que, quando não estão funcionando muito bem, causam uma série de descompensações e entre elas pode sim haver uma dificuldade maior de concentração em muitas dessas alterações. Então esse também é um ponto que deve ser investigado quando há uma queixa nesse sentido, ok? Outro ponto muito importante: quadros de ansiedade ou de depressão também podem levar à desatenção. É muito comum, por exemplo, nos quadros de ansiedade, em que a pessoa está com um pensamento e com um excesso de preocupações lá no futuro, muito mais difícil ela fica de se concentrar no que ela precisa fazer. A ansiedade não permite, é como se ela não estivesse ali presente, onde ela precisa estar, no aqui e agora. Fica difícil de captar todas as informações porque o pensamento está sempre ali na frente, no outro lugar. E a depressão, a gente sabe que é um quadro que ela mexe com vários aspectos ali do nosso cérebro, e muitas dessas regiões cerebrais afetadas pela depressão têm ligação com as nossas várias funções cognitivas, entre elas o nosso processo atencional. Então também é muito comum a gente ver pessoas que estão num quadro de depressão apresentarem muitas queixas de desatenção. Aqui já vou entrar num aspecto, vou falar mais ou menos junto, que é estresse, sobrecarga mental e as questões emocionais, as dificuldades emocionais que a gente passa na vida. Todos esses aspectos podem impactar diretamente na nossa capacidade atencional. Fica fácil da gente perceber isso, porque qualquer um de nós que já viveu um conflito, uma perda, a gente está num processo de sofrimento, de dor, fica muito mais difícil da gente se concentrar em qualquer coisa do nosso cotidiano. Então vale sempre também observar se nós estamos passando por algum momento de vida muito específico. Às vezes é um excesso até das questões ligadas ao trabalho, de um cansaço mesmo mental, que pode contribuir e muito para a nossa atenção ficar bem reduzida. E aí eu vou colocar um último aqui, e só estou fazendo de forma resumida, porque tem muitos aspectos que daria para a gente falar aqui sobre desatenção,
mas também vale sempre observar e diferenciar, porque tem vários quadros e vários tipos de transtornos mentais que têm impacto na nossa atenção. Vou dar só um exemplo, muitas vezes, que é uma causa muito comum de procura de pessoas que vêm investigar, eu acho que eu tenho um TDAH. E às vezes a pessoa tem algum outro aspecto, exemplo do espectro do autismo, que também causa muita desatenção, que também causa a pessoa muitas vezes não estar muito ali conectada. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não ir direto em uma questão de causa e efeito. Então, se eu tenho desatenção, eu tenho TDAH. A gente tem que observar que tem um leque de possibilidades de vários outros distúrbios psiquiátricos, neurológicos, que também podem ter o acometimento direto na nossa atenção, ok? Eu quero abrir um parêntese aqui, que eu observo muito na prática clínica de algo que vem acontecendo demais na nossa sociedade, nos tempos atuais. As pessoas começam a exigir muito de si mesmos. Então, por exemplo, trabalhou o dia inteiro, 10, 12 horas seguidas, num trabalho no computador, e aí a pessoa ainda quer, depois à noite, poder estudar por mais umas 4 horas seguidas. A gente percebe que é muito tempo, então assim, é uma cobrança excessiva que vale a pena também a gente investigar como é que ela está sendo na nossa vida. Será que a gente não está cobrando demais para que a gente tenha produtividade, atenção, concentração, guarde muitas informações? Às vezes, a gente precisa verificar também como é que está o nível de exigência da nossa própria cognição, ok? Sempre que a gente fala de desatenção, sempre que vem uma queixa nesse sentido, é muito importante a gente verificar o que é que está acontecendo, em que momentos, quando acontece essa desatenção, de que forma ela é, em quais cenários, em quais situações, com qual frequência, em qual intensidade. A gente sempre tem que investigar de uma forma muito mais minuciosa, porque, novamente, se a gente falar sobre, eu estou com dificuldade de ler algumas páginas seguidas do livro, depois que eu trabalhei o dia todo, mas às vezes pode ser somente um cansaço. Então sempre considerem esse ponto que é quando, como, em quais cenários, como está o meu emocional, o que está acontecendo na minha vida, quando a gente começa a querer olhar para por que será que eu estou tão desatento. Isso é fundamental. Eu vou ficando por aqui. Espero que esse conteúdo tenha ajudado de alguma forma, que você comece a refletir um pouquinho aí sobre como é que essa desatenção acontece. Se tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, manda para alguém aí que possa se beneficiar dele também, ok? Um grande abraço e até o próximo!